descobrimos quem seria a pessoa ideal para refazer o mapa do Pitein na segunda temporada. Além disso, será que a Hailey mentiu quando ela disse quantas vezes ela repetiu a declaração de contrição na sala de descanso? E ainda, será que Kirk nunca foi um operário da fábrica? E se toda a história de passado dele é fake? Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Tem gostado dos nossos vídeos? Temos analisado tudo sobre a série, desde trailer, teaser, materiais promocionais, análise completa dos episódios, dos materiais adicionais, tudo sobre Ruptura. O caminho para sermos o canal mais especializado na série é longo, mas juntos nós chegaremos lá. Vem nessa jornada junto com a gente! E hoje nós trazemos o vídeo análise do episódio 4. E se você ainda não viu a análise dos outros episódios, depois de assistir esse, vai lá e assiste eles também. Esse é o nosso recap para a segunda temporada. E se prepara que esses vídeos estão repletos de teorias e spoilers. Então vamos direto para a análise completa do quarto episódio da primeira temporada de Ruptura. E o episódio começa com a Hailey na sala de descanso por ter tentado enviar uma mensagem para sua Alt, quebrando a janela do acesso que dá para as escadas. Enquanto ela fala a declaração de contrição, nós vemos um aspecto dela muito cansado. Logo nós vamos descobrir que ela repetiu já essa declaração de contrição 259 vezes. A declaração é repleta de coisas estranhas, mas em resumo tem como objetivo fazer com que o Winnie interiorize que ele tem culpa e que ele foi resgatado, foi salvo pelos seus chefes, que no caso seriam os de mãos enrugadas. E sabemos que repetir essa declaração fez com que a Hailey decorasse ela. Tanto que no último episódio nós vemos ela repetir essa declaração enquanto se olha no espelho. O fato da Hailey ainda estar sangrando e com um curativo provisório no braço mostra que o objetivo, a prioridade aqui mesmo, é que eles assumam essa culpa e interiorizem ela. Mais inclusive do que o próprio saúde e bem-estar dos Innis. E eles repetem a declaração de culpa até acreditarem mesmo que aquilo é verdade. Pelo que vemos no relógio da Hailey quando ela foi pega pelo Grenner, o horário marca 3h30 da tarde. E agora já são 5h15, ou seja, ela já passou quase 2 horas repetindo essa declaração. Será que quando ela foi embora, a Hailey ganhou um gift card do Pips com um bilhete mentiroso? Ou ainda, Cobell e o Milt que foram falar pessoalmente com a Alt da Hailey na saída da Lumon? Às 9h08 da manhã do dia seguinte, a Hailey volta para a sala de descanso e começa a ler a declaração de contrição. E diz que ela já leu aquilo mais de 300 vezes. E na verdade o Milt corrige ela dizendo que foram 259 vezes. Aqui a Hailey pergunta de quem seria a voz que ela ouve, que parecia um homem discutindo ou resmungando, e o Milt não parece se importar com a pergunta dela. Será que ele sabe que a declaração provoca esse tipo de alucinação nos Innis? Ou será que existe mesmo um departamento ao lado da sala de descanso e que existem pessoas conversando? Ou ainda, será que é uma gravação que eles colocam para exatamente perturbar os Innis que estão fazendo a declaração? De qualquer forma, o Milt não reage. Eu ia morrer de curiosidade tentando entender o que aquela voz estava falando. E quando ela sai e volta para o departamento, ela diz que leu mais de 1000 vezes aquela declaração. Será que o Milt deu esse número para ela ou foi alguma estimativa que ela teve, que ela calculou ali em função do tempo que ela ficou? E aqui uma curiosidade, se nós calcularmos o tempo, no primeiro dia ela ficou 1h45 minutos e leu 259 vezes. Para ela ler as 1072 vezes que ela disse para o Mark que ela leu, ela teria que ler por minuto cerca de 2,5 vezes aquela declaração. E isso levaria a cerca de 7 horas e 15 minutos. Após a abertura, voltamos para a cena do telefone do Pitein tocando no porão do Mark. Ele pega e vê as diferentes chamadas não atendidas em diferentes horários do dia. E isso mostra como a Regab tem tentado contato com o Pitein há muito tempo e diversas vezes. O Mark pega o telefone e esconde na caixa de itens de acampamento. Já na Lumon, nós vemos o Mark no banheiro segurando o mapa do Pitein e pensando no que fazer com aquela informação. Quando sai do banheiro, o Irving diz que já são 11 horas e que a Hailey continua na sala de descanso. E questiona se o Mark não deveria perguntar se ela está bem. Será que normalmente eles não ficam tanto tempo assim na sala de descanso? Provavelmente aqui nós temos um total de cerca de 4 horas. E isso mostra que a Hailey tem mesmo uma rebeldia muito difícil de ser quebrada. Mas nós sabemos que o Milt não vai desistir. A conversa entre eles é interrompida por Burt, que chega ao departamento de macrodados com as sacolas dos manuais. E enquanto o Dylan se arma com um grampeador,
o Burt explica que trouxe as sacolas dos manuais para não distrair o Irving do trabalho. Burt ainda diz que Alicia K., que é a predecessora dele como chefe do departamento de O&D, foi até lá na época em que eles faziam as conferências e deixou um mapa com as indicações de como chegar lá. Os funcionários de Optic Design são muito misteriosos e parecem ser muito inteligentes, omitindo a quantidade de funcionários que tem na equipe, já tinham o mapa com as indicações e orientações de como chegar ao MDR, e nós sabemos que mesmo o Peter tentando mapear todos os departamentos da Lumon, quase 2 semanas ali desde que ele fez a reintegração, e ele não tinha ainda a informação exata de onde ficava a Optic Design. Além de que os funcionários da Optic Design, pelo visto, não seguem à risca o manual porque eles não estão preocupados com a regra de não reproduzir miniaturas da obra do Kirk, já que fizeram o mapa. Enfim, o Burt deixa as sacolas e o mapa e oferece fazer um tour pelo departamento junto com os refinadores, principalmente o Irving, é claro. Logo em seguida, o Irving aceita o convite e vai em direção à Optic Design e diz que volta perto da 1. E nisso nós vemos a Hayley voltar ao departamento. Mark pergunta quantas vezes foram e ela responde que 1072, o que levaria cerca de 7 horas e 15 minutos para ela conseguir ler 1072 vezes. E se ainda não são nem perto de 1h da tarde, porque afinal de contas o Irving acabou de sair, teríamos no máximo a Hayley na sala de descanso por 1h45 do dia anterior e mais ou menos 3 horas desse dia, se estimarmos que eles estão mais ou menos perto do meio-dia. Neste caso, seriam cerca de 4 horas e 45 minutos, o que daria para ela ler no máximo 702 vezes. Aparentemente ela exagerou, mas vamos fingir que está tudo bem. De qualquer forma, ela leu aquilo muitas vezes mesmo. E vemos aqui que o Dylan não conclui o arquivo Tannywater nunca, né? A Hayley já está quase fazendo aniversário dentro da Lumon e ele está ali emperrado nos 90 e poucos %. Enquanto o Irving segue as indicações do mapa, Hayley e Dylan conversam na copa. A Hayley fala da voz atrás da porta e o Dylan pergunta se ela está falando do bebê chorando. Certamente eles ouviram coisas muito diferentes. Será que aquela tortura permanente ativa a memória dos altes deles? A Hayley tem uma relação que parece ser muito conturbada com o seu pai. Então até faz sentido ouvir um homem resmungando. Enquanto Dylan, por ter 3 filhos, fazia sentido também ouvir um bebê chorando. Já ouviu tanto que o cérebro gravou a informação. Aqui o Dylan, esperto como sempre, dá uma dica para Hayley: enganar a máquina, pensando em algo que ela realmente sinta muito. Será que veremos a Hayley enganar a máquina no futuro? Mark interrompe e diz que a sala de descanso é mesmo um saco e por isso eles possuem procedimentos e regras para não voltarem para lá. E diz que ela vai aprender. Errou, ela não aprendeu. O Irving enfim chega à Optic Design e encontra a Felícia, que diz que o Burt está na plataforma 6. E pela reação da Felícia, a Optic Design não vai muito com a cara do MDR, né? Será que no passado, Optic Design e MDR arrumaram tanta confusão que eles tiveram que criar toda essa situação para afastar os 2 departamentos e criar essa inimizade? Para uma pessoa que aparenta gostar tanto de arte, o Irving está no céu nesse tour que ele está fazendo na Optic Design. E aqui, por que será que ele foi alocado no MDR e não em Optic Design? Será que eles precisavam do Irving no departamento de MDR por outros motivos que não só o fato de ser um bom refinador de macrodados? Irving conta que chorou quando viu o quadro da convalescença juvenil do Kirk e Burt convida ele para ver a obra. E aqui nós temos a criação do meme do Irving. Quando vemos o quadro, é interessante analisar que o jovem Kirk está deitado numa cama e rodeado de pessoas, que provavelmente seriam o pai, a mãe e alguns criados. Pela pintura, não parece que o Kirk seria um jovem pobre que precisaria trabalhar numa fábrica de éter, que pelos quadros foi onde ele conheceu a Imogen. Tudo nessa história parece mais romantizado do que é. Enquanto Burt e Irving veem o quadro, eles tocam as mãos, o Irving se assusta e foge. Enquanto Burt parece muito seguro de si. Será que ele já fez isso antes? No MDR, a Hayley chega sorrateira por trás do Mark e vê que ele estava aprontando alguma coisa. E ela diz que chegou em 4% no arquivo dela, assim como o Dylan no arquivo Sunset Park, lembram? O Mark parabeniza ela e finge voltar a trabalhar. Enquanto o Irving volta para o MDR, ele passa por uma sala de reuniões e vê o livro que o Miltic esqueceu ali. É o livro do Ricken e chama-se O Você Que Você É, que inclusive dá nome a esse episódio. No MDR, enquanto o Mark vai até a copa, a Hayley pega o mapa do Peter e analisa. E diz que Mark é um hipócrita porque ele dá um sermão nela pedindo que ela siga as regras enquanto ele tem um contrabando em mãos. Dylan pega o mapa e vê que tudo o que eles conhecem sobre a Lumon está ali mapeado. E diz que aquilo deve ter levado semanas. E sabemos que o Peter
estava reintegrado há cerca de 2 semanas, o que faz sentido. O Dylan analisa bem o mapa e nós sabemos que ele tem uma excelente memória, pois ele decora o procedimento de OTC muito rapidamente. Vamos combinar que se alguém consegue recriar aquele mapa com perfeição, é o Dylan. Será que veremos eles mapearem a Lumon na segunda temporada? Mark e Hayley discutem e Mark diz que o trabalho é misterioso e importante, seja lá no que eles trabalhem, né? E Mark diz que esse era o desejo do Kirk, eles lidassem com as incertezas e trabalhassem juntos como uma família. E aqui a Hayley pega pesado dizendo que nem com uma faca no pescoço, nem com uma lâmina no pescoço ela gostaria, ela aceitaria fazer parte da família de Mark. Será que isso vai mudar? Aqui o Mark de birrinha pega o mapa e destrói. Irving chega e chama o Mark para ver o que ele diz ser uma emergência, que é o livro do Rick abandonado na sala de reuniões. Mark e Dylan vão com ele e Irving diz que ia chamar o Milt, mas preferiu obedecer a cadeia de comando. Prova concreta que o Irving tem um histórico militar. Dylan brinca dizendo que hoje está chovendo contrabando e o Mark interrompe ele antes que ele conte sobre o mapa do Peter para o Irving. Eles abrem o livro e vem uma dedicatória do Rick para o Mark, que diz: para o intérprete do carteiro para o intérprete do cartógrafo da mente. Aqui o Dylan pede para ele continuar folheando para ver se encontra o nome do Dylan em alguma página. Ele é mega competitivo. O Irving diz que aquilo parece um teste de lealdade e pergunta ao Dylan se ele lembra da bala apimentada. Será que o Milt que trollou eles com algum doce picante? O Mark diz que vai entregar o livro ao Milt e o Dylan não concorda, dizendo que aquilo é um tesouro e que tem o nome dele. E aqui é interessante que enquanto o Irving segue as regras cegamente, o Dylan adora violar as regras. A Hayley aproveita, pega a guilhotina e vai até a sala da Cobell e ameaça cortar os seus dedos se ela não tiver acesso a uma câmera para gravar um vídeo mensagem para sua alt. Enquanto isso, Dylan, Mark e Irving voltam para o MDR e encontram o departamento vazio. A Cobell cede à ameaça de Hayley e pede que o Milt que grave o vídeo. Nós não vemos exatamente qual foi a mensagem que a Hayley gravou, mas o tom do início parecia que ela estava quase conversando com uma amiga. Oi. Me lembrou até a relação da Peggy K com a sua alt, que é relatada na Lexington Letter. Aqui, então, nós vemos que a Hayley via a sua alt como uma amiga mesmo. A Hayley vai até o elevador com a certeza de que ela nunca mais voltaria para Lumon. Manda o Mark para o inferno, se bem que ele já está nele, e se despede dizendo que ela nunca sentiu muito. Quando ela sobe o elevador é 1h35, mas quando ela desce é 2h55. Ou seja, a alt dela levou 1h20 para ver o vídeo e gravar um vídeo novo. E o mais louco disso tudo é que durante todo esse tempo, o Milt e os Innis ficaram lá esse tempo todo, quase na mesma posição. Que doideira, né? A cena é incrível, mas é sacanagem com os Innis. Fazendo eles ficarem plantados lá esse tempo todo. A Cobell, nós sabemos que não ficou ali, porque no vídeo gravado pela alt, ela menciona que a Cobell foi quem contou que a Innie ameaçou cortar os seus dedos. Agora, quantas vezes nós vimos e veremos a Hayley com essa cara de que saco quando abre a porta do elevador? No vídeo enviado pela alt, ela diz que recebeu esse pedido de demissão, assim como recebeu o pedido de demissão anterior, e também soube pela Cobell que a Innie ameaçou cortar os seus dedos. E diz que a sua Innie tem que aceitar a realidade de que quem toma as decisões é a sua alt. Eu sou uma pessoa, você não é. Eu tomo decisões, você não. Será que isso foi uma orientação da Cobell ou veio mesmo do coração da sua alt? Se foi mesmo iniciativa da alt, ela é uma pessoa horrível. Já em casa, o Mark fala por telefone com a Devon e eles falam sobre a cabana do parto. E Mark pergunta se isso foi ideia do Ricken, o que provavelmente foi, né? A Devon deve ser mais parecida com o Mark do que com o hippie do Ricken. Quando ele passa pelas fotos, nós vemos ali a plataforma que ele vai ficar sentado enquanto a Devon entra em trabalho de parto. Após desligar com o Devon, o Mark recebe uma notificação do Kirk Chronicle com a informação da morte do Peter causada por uma doença desconhecida. Na matéria nós conseguimos ver que o Peter morreu mesmo no chão da loja de conveniência e que tinha 52 anos. E ainda tem uma informação de que o procedimento de ruptura permanece seguro, enquanto a reversão do procedimento pode ser fatal, induzindo os leitores a não tentarem reverter o procedimento. Nisso, nós vemos o Mark ouvir o telefone de Peter tocando no porão. No dia seguinte, o Graner vai até a sala da Cobell e diz que a morte do Peter não foi culpa dela nem dele, que o conselho irá entender. A Cobell parece meio em choque aqui, e isso é reforçado pela reação do Graner, que comenta de novo que a morte do Peter não foi culpa dela. Será que aqui essa reação da Cobell é por um possível peso na consciência pela morte do Peter, ou será que é medo da represália do conselho da Lumon? A Cobell dá como certa a reintegração, enquanto o Graner defende a posição do conselho. A Cobell diz que precisam do chip do Peter e o Graner dá as instruções de como vai ser a cremação do Peter, meio que dando as informações necessárias para que ela pudesse recuperar o
chip. Ele com certeza sabe do que ela é capaz. Será que esses dois já tiveram um relacionamento ou eles cresceram juntos? Quando ela fica sozinha, ela invoca os 9 princípios da Lumon e foca na astúcia, provavelmente já pensando no que ela vai ter que fazer para poder recuperar o chip do Pitey. No velório do Pitey, o Mark e a Selvig se encontram e ela diz que ele frequentava a loja dela. A loja que ela menciona tem o nome de Swab Girl, que representa a função da Imogen, esposa do Kirk. Será que a Cobell se identifica como a Imogen, como esposa do Kirk? A interação da Selvig com a June é muito estranha e demonstra frieza nas relações dela, perguntando se a June e o pai eram próximos. No bar, o Mark conhece a Nina, ex-esposa do Pitey, que identifica rapidamente que ele é uma das pessoas da Lumon. Será que a separação deles é que motivou o Pitey a realizar o procedimento de ruptura? Aqui Mark conhece a June e ela dá a dica para ele de que o motivo do Pitey ter realizado o procedimento de ruptura é que ele não conseguia lidar com os problemas que ele tinha. Enquanto vemos o vídeo do Pitey e June tocando Metallica juntos, a Cobell faz um estrago na cabeça do Pitey tentando retirar o chip. E é interessante ver que até falta cabelo perto da região onde ela perfura para retirar o chip da cabeça dele. Será que foi a Cobell que fez isso ou já estava assim? E a letra da música faz muito sentido com os mistérios da Lumon e do que o Mark conheceu do Pitey e da própria reintegração. Isso mexe muito com o Mark e faz com que ele levante e saia do velório, acompanhado pela Selvig. Em frente da sua casa, o Mark se despede da Selvig e vai até a árvore onde Gemma morreu naquele acidente de carro. Na estrada onde ele para, é possível ver que toda a lateral de ferro está amassada. E na árvore que Mark coloca a mão, há uma fita amarela daquelas de isolamento. Tendo em conta que já fazem 2 anos desde a morte de Gemma, aquilo parece estar muito bem isolado. E talvez represente que outras pessoas também morreram nesse acidente. Ali o Mark chora e nós sentimos muito o sofrimento dele. Outro dia, a Cobell entrega o chip do Pitey para o Miltic e pede para ele levar até o diagnóstico. Miltic imediatamente pergunta se aquele é o Pitey. Como ele saberia? Provavelmente ele também tem ideia do que a Cobell é capaz. E é interessante que ele chama o chip de Pitey, o que para eles representa mesmo que o INI está presente naquele chip. O sorriso do Miltic demonstra um certo grau de admiração pelas ações sem limites da Cobell, talvez até visionando o que ele tem que fazer para chegar à posição que ela hoje ocupa. Nisso, a Gemma entra na sala da Cobell e ela pede que ela execute uma sessão de bem-estar no Mark, dizendo que ele está precisando. Milt pergunta qual é o problema, meio que sem entender o que ela está planejando. Enquanto isso, Burt arruma os quadros do corredor, enquanto Irving vai ao encontro dele. Analisando o quadro do Kirk no topo da montanha, os dois comentam que temem pelo risco dele escorregar a montanha abaixo. Aqui, os dois ficam de paquera e os dois compreendem que o sentimento que eles nutrem é mútuo. O Irving confidencia que muitas vezes cochila no trabalho e o Burt conforta ele com citações da antiga versão do manual do Kirk. Antiga versão? Será que houveram várias versões e mudanças no manual para se ajustar aos cuidados que eles precisam ter para evitar que os INI se rebelem? O Mark começa a ler o livro do Rickon no banheiro e as palavras do Rickon começam a soar de uma forma muito reflexiva na cabeça do Mark. O Mark vai para sua sessão de bem-estar com a Casey e ela sugere que ele molde o seu sentimento em argila e acende a vela que a Cobell roubou da caixa de artesanato da Gemma na casa do Mark. Enquanto isso, a Halle vai em direção ao elevador para executar o seu plano contra a sua Alt. E Dylan aproveita que está sozinho para ler o livro do Rickon, que ele tinha certeza que o Mark tinha escondido. Sob o olhar atento de Cobell, o Mark molda a árvore em que a Gemma morreu, enquanto as cenas são intercaladas com o Dylan lendo o poema Destino no livro do Rickon. Irving descobrindo os outros funcionários de ótica e design, e Halle atentando contra a sua Alt e contra ela mesma. Realmente é o destino de cada um e de todos ali na Lumon. Aqui 2 pontos. Embora achemos que a ótica e design tem 8 funcionários, podemos ver nessa imagem que ali existem 10 funcionários. Será que a OID tem outros funcionários assim como a Casey que vem de outros lugares? Talvez do andar de testes? Outro ponto curioso é pensarmos que as últimas lembranças que aparecem na memória da Halle são dela com o Mark, no departamento de refinamento de macrodados e com um olhar apaixonado. Provavelmente ele é a melhor parte da sua vida de INI. Fim do episódio. E que episódio, meus amigos! E que venha o episódio 5, logo logo. O que achou dessa análise? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Tá chegando perto da segunda temporada e nós ainda temos muitos vídeos para analisar e postar. Então cuidado para não perder nada. E também não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, no @severance.ruptura, onde nós postamos diversas análises e teorias. Então vamos juntos nessa maratona. E lembre-se que se você ainda não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.